Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. O primeiro bloco foi emocionante, porque o Sérgio começou a falar de uma Friburgo deliciosa, que a gente fica ouvindo e também viajando nessa história, imaginando todo aquele cenário. Sérgio, antes de passar para você, vou passar para o Juca para fazer a apresentação aqui. Pois não, Janaína. Obrigado pela atenção. Eu fico muito feliz de poder participar de uma entrevista com o Sérgio Seixas, porque ele, embora sendo niteroense, ele é uma pessoa ultra friburguense e querida por todos. Desde que ele aqui chegou, né, a gente observa o comportamento, a maneira de ser, a pessoa boa que ele é e competente. Ele está falando aí, Janaína, desses companheiros de formado, arquitetos que se formaram. A gente, quando vê uma prefeitura, a gente sente, principalmente uma cidade serrana, localizada num vale como Friburgo, como que ela necessita de ter um prefeito de pulso e ter uma equipe de arquitetos e engenheiros com responsabilidade para que as construções da nossa cidade, né, possam ser preservadas, né, a estrutura de Friburgo. E Sérgio foi um desses que, juntamente com Ariosto, Heródoto, Gelson, essa turma boa, Pedro Peixoto Vieira, outro grande arquiteto que Friburgo teve, eles foram responsáveis por nós termos um bom plano diretor de obras, ajudar aqueles vereadores para que a gente possa ter uma cidade estruturada, organizada, o que é fundamental. Então, Sérgio, eu fico muito feliz de poder tê-lo aqui na nossa velha Nova Friburgo. E aí a gente continua no segundo capítulo. Segundo capítulo. Como é que eu vim parar na tão sonhada Nova Friburgo daquela época, né, de criança? Nesse grupo de colegas que formaram o escritório, eu recém-casado, um dia Gelson Ferreira vai a Niterói e levou o seguinte convite para os que estavam lá, que uma firma de Friburgo precisava de um arquiteto recém-formado que gostasse de obra. Ofereceu Baeta, não quis, Vidal não quis, todos, cada um tinha seu modo de vida e tal. E como Marilda tinha perdido o primeiro filho, eu estava sem trabalhar aqueles dias lá. O Vidal, que era meu compadre, foi lá visitar a gente, contou, o Gelson esteve aí, lá. Eu não conhecia o Gelson. A minha resposta foi o seguinte: Vidal, estou indo. Você já conhecia Friburgo? Já conhecia, né? Adorava Friburgo, eu falei, estou indo. Só tem um detalhe: se for para uma firma que tem uma placa assim, 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 e que está fazendo um prédio no começo do Alberto Browne, que era o edifício Alberto Browne, que eu já namorava durante as vindas, né? E foi interessante que eles me deram o telefone, eu liguei, atendeu uma senhora, até não estava falando, não estava entendendo bem, era a dona Ada, argentina. E a minha pergunta foi essa: a firma do seu marido é uma firma? Ela falou, não entendeu nada. Ela falou, o senhor liga para esse telefone? Eu liguei para Ariosto, me identifiquei, falei que eu Gelson, mas a condição básica era o seguinte: a sua firma tem uma placa assim, 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 e que está fazendo. Ele falou, Eu falei, então eu estou indo aí. Ariosto, para as pessoas que não Ariosto sabem, era dono da Sotec, irmão do Heródoto, que foi prefeito de Friburgo. Pessoa excelente, um grande professor meu. E a esposa dele era argentina. E argentina. Né? O Ariosto foi o meu grande professor. Porque você sai da escola sem tarimba nenhuma. Mas também, para isso, eu paguei de abrir caixote na obra. Ele me jogou na fogueira e eu aceitei e fiquei. E depois ficamos, mais tarde viemos a... Foi em que ano isso? Isso em 67. 67. Mais tarde, com 10 anos de casa, eles me deram 5% da Sotec, 5% da Cadima, e eu fiquei mais uns 3 ou 4 anos lá. Mas da Sotec, quando a gente fala Sotec, o que me vem são umas curiosidades que as pessoas precisam saber, entendeu? Principalmente num programa seu que informa tanto. Há uma coisa de que as pessoas, muita gente não nota que a igreja é caída. Não vamos chamar tombada, porque tombada ela é, tombada de patrimônio, mas ela é caída para a esquerda. Se você olhar do lado de lá da praça, ela é caída para a esquerda.
há um mito de que, já passou um pouco, de que aquele prédio, Elias Caputo, não sei o quê. Não, aquele prédio foi que salvou a igreja. Porque a igreja, ali você tem um terreno de até 3 metros, 4 metros de aterro. De 4 a 12 é lama, é gelatina. É como se você pusesse uma coisa na gelatina. Olha só. E durante o tempo a igreja foi tombando, foi tombando. Como é que você faz um prédio ao lado sem sacrificar, sem vibrar? Foi criado aí, que eu aprendi, um sistema de estaca mega, que é um estaca com macaco hidráulico. Imagina você suspendendo um caminhão com um macaco num terreno fraco. Quem entra é o macaco. Entendi. E o caminhão não, né? Então foi feito ali. Eu cravei ali elementos que a gente chamava de elementos de concreto, 3.600 elementos. Aquele tempo todo com macaco hidráulico. Então aquilo foi para adensar o terreno. É o edifício Elias Caputo. O Elias Caputo, aquele grande da esquerda. Faria Filho com Praça Getúlio Vargas. Do outro lado, no outro vizinho, existia também um edifício Mérez, onde tinha sido, lá atrás, uma bombonière de Sanssouci, entendeu? E a camisaria Friburgo também da frente. É da frente. Esse prédio tinha 5 ou 6 pavimentos, fundação direta, e ele estava tombando. Tanto é que, quando nós pegamos para fazer a obra, nós tivemos, não estava vazio, nós tivemos que demolir. Você imagina demolir um prédio de 5 pavimentos, ali naquele ponto, com os recursos da época, que era a marreta. Então, demolimos, tivemos que usar dinamite lá embaixo, na fundação. É uma curiosidade também que as pessoas não... Ô Sérgio, isso tudo tem a ver com a questão dos eucaliptos na praça, porque ali é uma área pantanosa, Não, né? ali é o seguinte, a praça toda, você pode... Porque a estaca mega dava a gente uma noção do terreno. Você crava, de repente fica mole, se bobeasse ia embora sozinha, Gente, entendeu? que coisa. Aí chegava a 12 metros, ela começava a densar. E a ponta é uma ponta de aço, como se fosse isso aqui, a ponta da estaca. Então é impenetrável mesmo, 12, 13 metros. Então, e ali todo aqui, quando passa um carro na praça, se tiver uma ondulação, lá em cima, sacode. Sim. Todos os prédios da praça são assim. Aliás, Friburgo, de um modo geral, aonde é depressão, de um modo geral é Sérgio, isso. teve um problema também na Ariosto Bento de Melo, não teve? Teve, eu já tinha saído dali, eu fiz o lado esquerdo todo, e ali teve um problema, mas foi um problema de execução na estaca. Na estaca, é? Entendeu? Na execução da estaca. Ah, sim, não foi o terreno, não. Não, que diga-se de passagem, Ariosto e Heródoto não tem nada com isso, e o Carim, que era dono da batistaca, o irmão do médico, também não tem nada. Ariosto e Carim pagaram com a vida por causa daquilo, né? Culpa dos outros. Mas conseguiram salvar. Hoje é um dos prédios mais seguros de Friburgo. Eu digo que depois do Elias Caputo, porque o Elias Caputo é impenetrável, não tem jeito mesmo, não vai entrar, não vai ceder nunca aquilo. E outra coisa, curiosidade também, na Sotec tinha o Ariosto, ele era muito à frente do tempo. Ali, você falou em Ariosto Bento de Melo, o sonho do Ariosto era fazer, como ele tinha estudado na Europa, o sonho era fazer aquela rua e aquele estacionamento elevado, meio pavimento, para ser uma garagem embaixo, de fora a fora, e ali ser uma grande praça. Você imagina, a Avenida Ariosto de Melo, você subiria assim, teria uma grande praça. Entendi. Como ele não conseguiu fazer isso por custos, o que ele deixou gravado nas escrituras? Aquele lugar do estacionamento de carros, de 10, eu não sei se mexeram nos documentos atualmente, mas de 10 da noite às 8 da manhã, estacionamento. De 8 da manhã às 10 da noite, local para botar mesinhas, para fazer um chá, era muito a história do chá, um lanche, ali seria, pela cabeça dele, ser usado assim, do jeito que está, com a jardineira, mas o uso das lojas. Mas hoje os carros tomaram conta de tudo. Não tem jeito. Interessante esse projeto dele. Ele era o sonho dele. Como ele não conseguiu fazer a grande garagem por custo,
Ele estava nos documentos primeiro, nas primeiras Mas hoje, se você nas quiser convenções. reverter isso, você pode. Estava nas convenções de condomínio ali. Isso existia nas primeiras convenções. Não sei se em Assembleias Gerais foram mudando. Foi alterado. Mas sempre É foi curioso isso. saber Né? isso. É isso, era a coisa. Se a gente mexia, é capaz de achar lá atrás. Porque o carro naquele tempo não tinha sentido, garagem. Eram poucas vagas para 10 apartamentos, nem precisava daquilo. Nem se pensava em Nem se edifício pensava. com garagem. Ninguém pensava espaço. nisso. Hoje é obrigatório. Né? E uma outra curiosidade também, que pouca gente sabe, que nós na Sotec fizemos, uma caixa d'água com 2 milhões de litros d'água, por cima, aonde seu irmão está construindo embaixo, aqui na fábrica de rendas. Ele está fazendo uma série de prédios, ali a estrutural fez uma série de prédios. Por trás daquilo, no terreno ainda da Rendas, com acesso pelo Sanatório Naval para a execução da obra, uma caixa de 2 milhões de litros d'água para a fábrica de rendas. Então, trabalhar numa empresa dessa, entendeu? Aqui mesmo, aqui Vocês perto, fizeram muita obra para rendas? muita, Depois total. eu vou te perguntar sobre o túnel. Não, eu quando peguei já tinha o túnel. Mas o túnel é curioso. Mas eu né? vou te falar, já se quer perguntar agora, eu vou te falar outra coisa também. Naquele que o pessoal tem que saber. Posso pedir para você falar no Posso. próximo bloco? Então a gente vai interromper um pouquinho o Sérgio Seixas. No próximo bloco a gente fala um pouquinho da história da construção civil na velha Nova Friburgo.